Eu quero compartilhar convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Gênesis, capítulo 4. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Amém? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração é a respeito da história de Caim e de Abel. Nós sabemos que o Senhor Deus criou os céus e a terra. E o nosso Deus, tudo que Ele faz é maravilhoso, é perfeito. A Bíblia nos diz que Deus resolve provar a obediência do homem. Muitos de nós já conhecemos essa história de Có e Salteado, em que Deus ele coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Porém, Satanás se incorpora na serpente, e a serpente, então, enganou Eva. E então, Eva deu o fruto para Adão, e ambos pecaram contra Deus. E depois que eles pecaram contra Deus, o pecado, nesse caso, não só atinge a vida daquele que peca. O pecado também atingiu a sua família, atingiu as pessoas que estavam à sua volta. No capítulo 4 de Gênesis, nós entendemos que quando Adão e Eva teve a Caim, o seu primogênito, eles tiveram também Abel. Só que há uma diferença muito grande entre o caráter de Caim e o caráter de Abel. A Bíblia diz que houve um determinado tempo em que os dois resolveram oferecer a Deus uma oferta. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador da terra. E então, quando Abel oferece a Deus um animal, um cordeiro, a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Caim oferece a Deus do fruto da terra, mas Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Caim, então, fica irado. Caim, ele concede legalidades para que o diabo, então, entre no seu coração ao ponto de matar o seu irmão. Nós vemos aqui pela Bíblia Sagrada que um dos primeiros pecados, no ponto de vista da desobediência, foi o homicídio, foi o ódio. E ali, Caim convida o seu irmão Abel e o mata. Olhando bem para essa história, eu compreendo que o erro não estava na natureza que Deus criara. O erro não estava no tipo de oferta em que eles ofereceram a Deus. O erro estava no caráter, no coração deles. Ou seja, de Caim, de Adão e de Eva, pois permitiram com que Satanás entrasse em suas vidas. O erro, nesse caso, estava ao derredor deles. Porém, como a Bíblia nos diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, quando Caim fica com o semblante entristecido, nervoso, agressivo, Deus resolve alertar Caim, dizendo:
Caim, por que o teu semblante está dessa forma? Caim, se você fizer o bem, você acha que não vai haver aceitação para ti? Mas se você não fizer o bem, Caim, o pecado jaz à porta. E se você não dominar o pecado, se você não dominar esse sentimento maligno vai te dominar. E é bem de fato que Deus ele trabalha com fidelidade. O diabo trabalha com legalidade. Caim deu legalidade, deu brecha. O diabo então entrou no seu coração e fez com que ele praticasse esse horrendo pecado. O pecado contaminou a natureza do homem. A Bíblia diz que Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas a partir do momento em que o pecado faz parte da vida do homem, o homem ele começa a perder a semelhança. Se você ler em Gênesis, capítulo 5, você vai ver que quando Deus deu outro filho para Adão e Eva, chamado Sete, a Bíblia vai dizer no versículo 2 que Sete nasce segundo a semelhança do seu pai Adão. Ou seja, Sete já nasce também com a natureza pecaminosa. Abel também já nasceu com uma natureza corrompida. Porém, Abel, ele preferiu agradar a Deus, ele preferiu obedecer a Deus. Perceba comigo o que diz 1 João, capítulo 3, versículo por número 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Agora o versículo 12 diz: não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Perceba que Deus, ele atentou para Abel e para a sua oferta. Mas Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Ou seja, antes de Deus receber algo de nós, ele sonda o nosso coração. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos salvos. O desejo de Deus é que nós sejamos obedientes à sua palavra. Deus criou o homem com esse propósito. Deus criou o homem para que o homem o representasse na terra. Aleluia. Deus criou o homem para que o homem o obedecesse. Deus criou o homem para a glorificação do seu nome. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. É por isso que em Salmo de número 150, versículo 6 diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Então Deus nos cria para o adorar, para bendizer a Ele. Porque Ele é santo, Aleluia. Ele é fiel. Mas o pecado faz separação do homem para com Deus. E o diabo é que nos apresenta o pecado. O diabo tenta nos convencer de que o pecado é bom, é agradável. A palavra pecado significa errar o alvo. No sentido de que nós estamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas o pecado nos tira deste foco, deste propósito. A nossa natureza ela foi corrompida pelo pecado. A palavra carne, no grego, significa sarx. É a natureza pecaminosa com os seus desejos corrompidos. O homem ali no jardim do Éden, ele perde a semelhança de Deus. Mas através da obediência, essa semelhança é resgatada. Aleluia. Então, quando Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim, ao invés de se arrepender, Caim, ao invés de reconhecer a sua condição de pecador, Caim, ao invés de se humilhar diante de Deus, ele age com agressividade nas suas palavras. Então eu entendo que é melhor encontrar
com um homem falho que confessa o seu pecado do que encontrar com um hipócrita que oculta o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em João capítulo 8, versículo 44, a palavra de Deus diz que o diabo peca desde o princípio, é o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade, e ele veio para enganar as pessoas. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus veio na terra e ele curou muitas vidas. Jesus veio na terra, libertou muitas vidas. Jesus veio na terra, multiplicou pães e peixes, manifestou muitos sinais para a glória de Deus. Mas ele veio com um propósito principal. O propósito primordial em que Deus envia Jesus na terra foi para morrer pelos nossos pecados. Foi para derramar sangue por amor de nós. A Bíblia diz, em Isaías 53, versículo 4, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Dê glória a Deus por isso. Glória a Deus. Foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Obrigada. Remaia com delebibada raça. Aleluia. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos tirados das trevas para estar agora na maravilhosa luz de Deus, que é Jesus Cristo. Irmãos, perceba que quando o homem falha contra Deus, o Espírito de Deus permite que o homem fique triste. Mas Satanás também concede tristeza ao coração do homem. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, para você entender, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, quando o homem peca contra Deus, é gerado nele uma tristeza, segundo Deus. A tristeza, segundo Deus, é aquela em que o homem reconhece a sua condição e o seu estado de dependência de Deus. Essa tristeza, ela aproxima o homem de Deus. Essa tristeza faz com que o homem tenha ódio do pecado. Essa tristeza faz com que o homem repugne a injustiça, ao ponto dele cumprir toda a obediência a Deus em revolta contra a desobediência em Cristo. Ele começa a ser aperfeiçoado. Ele vinga toda a desobediência quando nele é cumprido a justiça de Deus. Mas a tristeza proveniente de Satanás é aquela tristeza em que alguém, quando falha contra Deus, o diabo começa a soprar no coração da pessoa dizendo: acabou para a tua vida. Já não adianta mais pedir perdão para Deus. Já não adianta mais louvar, já não adianta mais ir para a igreja, já não adianta mais orar, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Essa é a tristeza em que o diabo manifesta. Essas são as palavras em que o diabo diz, tirando o homem do caminho do arrependimento, tentando procurar ofuscar a visão do reino. Nós não podemos deixar com que Satanás nos engane. Assim como Caim permitiu que o diabo o enganasse. Porque mesmo depois dele ter matado Abel, Deus ainda usa de misericórdia para com a vida dele. Deus ainda pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel, Caim? O sangue do seu irmão clama desde a terra, Caim. Caim, o que você fez, Caim? Aí Caim, depois que ele é arrogante contra Deus, ele começa a cair em si, ele começa a ter um remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Caim começa a olhar para a sua própria vida, para o seu estado, para as consequências.
E ele diz, se alguém me encontrar, vai me matar. Será que o meu pecado é maior do que o perdão? Então Caim, ele começa a pensar em si próprio. Ele ainda continua com aquele egocentrismo. Mas perceba que Deus, quando ele concede ao homem o arrependimento faz com que nós pensemos em Cristo e nos outros, e não somente em nós mesmos. Vou dar um exemplo. Alguém rouba, mata e vai preso. Aí começa a chorar. Aí alguém lhe pergunta, por que você está triste? E ele diz, porque eu estou preso. Ele não está triste porque ele roubou. Ele não está triste porque ele matou. Ele não está triste porque ele pecou contra Deus. Ele está triste porque ele está sofrendo consequências. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio para convencer o homem do pecado porque o homem não acreditava em Deus. Nós não acreditávamos em Cristo. Veio para nos convencer da justiça porque Jesus foi para o Pai. E veio nos convencer do juízo porque o príncipe deste século já está julgado. O Espírito de Deus é que produz arrependimento. E arrependimento significa metanoia, que quer dizer mudança de mente. Aleluia. Porque Deus, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Grande Deus. Ele começa a mudar a nossa maneira de pensar, porque quando Deus muda a nossa maneira de pensar, ele muda a nossa maneira de agir. Aleluia. Glória a Deus. É assim que ele faz, mediante a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem das nossas obras. Isso é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus, ele se oferece por amor de nós. E o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque para que alguém se livre do pecado, terá que conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. Conforme nos diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pior prisão não é aquela prisão que está lá, em ferro e em concreto, em aço. A pior prisão é quando as pessoas estão presas nos sentimentos, estão presas em cadeias espirituais. Mas só Jesus Cristo pode nos libertar dessas cadeias. Quanto mais nós falamos com Deus e lhe obedecemos, mais o veremos através das nossas vidas. Porque o desejo de Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Ele quer que nós alcancemos a perfeita varonilidade de Cristo. Por que todos os que dizem seguir a Cristo não se parecem com Ele? Porque não falam com Ele e nem procuram lhe obedecer. O apóstolo Tiago diz, não sejais apenas crentes ouvintes, mas praticantes da palavra. Percebem que o campo de batalha é na nossa mente. O diabo, a ferramenta que ele usa contra as nossas vidas são palavras. Palavras é espírito. O diabo, ele trabalha com palavras. Deus também trabalha com palavras. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo de Deus. A Bíblia diz que, em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não compreenderam. Aí João declara mais adiante dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Perceba que Jesus Cristo é a luz do mundo. Agora vamos aqui entender melhor. Luz é conhecimento. Luz é entendimento de Deus. Luz é sabedoria de Deus. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. Ou seja, nós outrora estávamos em trevas. Ou seja, estávamos na ignorância.
Nós estávamos sem entendimento de Deus. Por isso que nós vivíamos segundo a nossa natureza pecaminosa. Nós vivíamos segundo o desejo do nosso coração. Nós vivíamos segundo as intenções de Satanás. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos em trevas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 16: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam habitando ou detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Jesus Cristo é a luz do mundo. Glória a Deus. E da medida que nós ouçamos a palavra de Deus, da medida em que nós obedecemos a Deus, da medida em que a palavra de Deus entra em nossas vidas, Deus começa a iluminar a nossa mente. Já estou finalizando e eu quero que você entenda bem esse posicionamento entre luz e trevas. A luz é a palavra de Deus. As trevas é a ignorância. É a falta de conhecimento de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus começa a entrar dentro de nós e a desfazer as obras do diabo. Que obras são essas? As obras do diabo são as palavras malignas em que foram penetradas em nosso coração. Porque palavra se torna pensamento, pensamento se torna em sentimento, e o sentimento se torna em ações, e as ações por si só traz as consequências. Então, quando a palavra de Deus entra no coração do homem, a palavra de Deus começa a desfazer as palavras do diabo, começa a desfazer os pensamentos do diabo, começa a desfazer os sentimentos do diabo, e a palavra de Deus começa a nos conceder palavras que glorificam a Deus, pensamentos que enaltecem o nome do Senhor, sentimentos que adoram ao Senhor Jesus Cristo, ações que produzem frutos para a glória de Deus. É isso, conforme está escrito em Filipenses, no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, de uma forma de servo e obediente até a morte, morrendo em uma morte de cruz. Aleluia. Deus o exaltou, Deus soberanamente o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus começa a produzir em nós o caráter de Cristo. Quanto mais do verbo eu estiver dentro de mim, quanto mais do verbo existir dentro de mim, quanto mais do verbo existir dentro de vós, mais Cristo é manifesto através das nossas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas Cristo é glorificado através das nossas vidas. Aí Deus começa a manifestar os frutos do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Deus começa a nos ensinar a amar a Ele acima de todas as coisas. A amar o próximo, assim como Ele nos amou. Caim matou o seu irmão por ódio. E é por isso que o segundo mandamento maior da Bíblia é amar o próximo. Não simplesmente como nós amamos a nós mesmos. Temos que amar de uma forma incondicional. O amor de Cristo é incondicional. Não está baseado em que alguém faça algo para merecer ser amado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, pelo próprio Senhor Jesus, ame os vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos fazem mal. Bendizei aos que vos maldizem. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para que vocês se tornem filhos perfeitos de Deus. Então, só através da palavra de Deus é que nós verdadeiramente amaremos uns aos outros assim como Jesus Cristo nos amou.
e se entregou a si mesmo por amor de nós. Aleluia. Amém? Então que Deus abençoe as nossas vidas poderosamente. Para finalizar, eu quero deixar aqui 1 João, melhor dizendo, João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Chegou o tempo. Há uma necessidade muito grande de amar uns aos outros. Aleluia. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então que nós possamos buscar a Deus em oração, dizendo: Deus, gere amor cada vez mais em meu coração pelo meu próximo. Gere, porque quanto mais você ora, quanto mais você louva, quanto mais você cultua, quanto mais você obedece a Deus, mais você está se aproximando de Cristo. E quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Cristo está trabalhando na tua vida, na tua história, mais Ele está transformando a tua vida, mais Ele está te libertando, mais Ele está te concedendo graça sobre graça. É isso que Ele faz. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, ainda não é manifesto que haveremos de ser, mas quando Ele vier, o veremos como Ele é, e seremos a sua semelhança. Então, quanto mais eu enxergo Jesus Cristo, quanto mais eu me aproximo de Jesus Cristo, eu estou me tornando semelhante a Jesus Cristo. E é isso que Deus requer de nós, entregue. Que nós viemos entregar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e dizer: Deus, trabalha sim a salvação na minha vida. Deus, continua, meu Pai querido, se fazendo presente na minha vida. E através disso, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a cantora Patrícia Bilar. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe seu esposo. Amém, seus filhos. Para nós é uma honra muito grande poder levar o Evangelho, a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para produzir vida, né? Conforme você até ressaltou sobre a mulher samaritana. Então a palavra de Deus, quando entra em nós, o Espírito de Deus faz jorrar águas vivas pela sua presença. Amém? Então que Deus nos conceda graça e que nós bebamos sempre desta água. Pois bebendo dessa água, nunca mais nós teremos sede. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Deus continue usando muito a vida de vocês, sabe? Que essa vozinha da Bíblia, sabe, alcance muitos corações. Que você, irmão, né, é pastor, não? Se não me engano, Jeová, que Deus continue, sabe, sendo verdadeiramente visto assim, revelado em sua vida através dessa palavra gloriosa, que com certeza alcançou muitos corações e que ainda vai alcançar muitos, porque essa live ela fica salva aqui e depois glória a Deus. Tem muito mais pessoas que vão ver e eu sei que vão ser alcançadas. Glória a Deus. Senhor Jesus. Olha, Deus abençoe. Para mim foi um prazer imenso ter vocês aqui, viu? Vocês estão no meu coração para sempre, viu? Eu que cresceu, casou, mas vai continuar sendo aquela menininha que eu cuidava lá. Né? Amo vocês, viu? Que Deus abençoe muito e continue com vocês desse jeito, sabe? E se for mudar, é muito melhor, sabe? Que transborde ainda muito mais. Tá bom? Deus abençoe. Eu posso louvar um pedacinho do louvor seu? Pode, fica à vontade. Todos que estão nos ouvindo, a palavra do Senhor diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. A salvação só vem dele. A saúde só vem dele. A solução dos nossos problemas só vem do Senhor. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Se eu errar, me perdoe. Oh Deus, aleluia. Para onde eu irei? Ou me refugiarei? Só encontro abrigo debaixo de suas asas.
é onde eu quero estar. Nosso viver sem o teu amor, não posso ficar. Sem o teu calor, vem e me aquece com seus braços de amor. Meu coração será sempre teu. Minha vida entrego em tuas mãos. Te adorar é o meu prazer. Quero estar em tua presença, me lançar aos teus pés em adoração. Meu coração será sempre teu. Minha vida entrego em tuas mãos. Te adorar é o meu prazer. Quero estar em tua presença, me lançar aos teus pés em adoração. Pois só tu és digno, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Que Deus. linda. Te louvor, abençoe. Minha amiga cantora Patrícia. Amém. Glória a Deus. Vocês são Eu amigos. quero deixar também a saudação a todo o pessoal de Portugal, que também alguns estiveram nos acompanhando aí, Ai, através da live, né? Então, que Deus abençoe aí a nossa família que está em Portugal, os nossos amigos. Que Deus abençoe a todos e também os nossos irmãos queridos aqui da nossa terra, né? Brasil. Que Deus abençoe vocês e que, através da nossa vida, o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém? Porque há poder no sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. gente, tchau. Glória a Deus. Abençoe grandemente a vida de vocês e em breve nós faremos mais, tá bom? Vai surgir mais convites, mesmo que vocês estejam em Portugal. Se virem, tá? Eu vou querer vocês. Deus abençoe, tá bom? Glória a Deus. Amém. Um beijo, um abraço para todos que acompanharam também, para você, Obrigado, Deus abençoe, que vai tá? ser sempre minha líder, né? Meu exemplo e minha amiga. Amém, sempre. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. Tchau para todos. Beijo. Obrigada. Te amo. Amém. Pai, Senhor. Amém. Gente, são bênção, né? Eu tenho certeza que essa palavra alcançou teu coração. Tudo que Deus faz não é por acaso. Eu tenho certeza que vidas foram alcançadas e ainda serão alcançadas através dessa ministração, dessa palavra, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que entraram aí, tá? Aos irmãos que entraram lá de Portugal e de todos os lugares aí que entraram. Eu vi que a minha mãe entrou, mesmo não estando bem, gente, minha mãe está doentinha. Quando vocês lembrarem, intercedam a Deus pela vida dela. Mas tá aí, ó, minha mãe, meu pai, a irmã Vera Lúcia, a irmã Roseli, todos, gente, que entraram, porque se eu for falar, eu vou falhar, tá bom? Mas eu agradeço de coração a cada um de vocês, irmã Thalita Costa. Que Deus abençoe, tá bom? Foi um prazer imenso ter todos vocês aqui. E a Jéssica também, minha irmã, entrou aí, que Deus te abençoe. Vitor, que Deus te abençoe, Vitor. Gente, forte abraço para todos, tá? Que Deus abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite tranquila de sono. E é isso aí, tá? A cada dia seja grato por esse amor, viva por esse amor e permita que esse amor seja visto através da sua vida, tá bom? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui e sempre, né? Vou fazer o possível para a gente estar sempre aqui. É que aconteceram muitas coisas, ficou meio corrido, ficamos sem internet, mas graças a Deus que aprove a Deus estarmos aqui hoje, tá bom? Muito mais, hein? Muito mais lives por aqui. Bianca, mais uma vez,
Que Deus te abençoe. Que Deus continue te usando, te levando. E você é bênção, tá? Sempre foi essa menina carinhosa, humilde. Que Deus te abençoe, tá bom? E se eu não me engano, Thalita Costa também fez parte com a gente, né? No grupo de coreografia. Que Deus te abençoe, Thalita. Forte abraço, viu? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Deus abençoe.